Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer, com a nossa meta aí da gente bater 95 mil inscritos. Conto aí com a colaboração de todos e vamos para cima, que hoje é terça-feira, tá? O Corinthians entra em campo depois de amanhã, já na quinta-feira, né? Então a gente tem o fim aí da data FIFA, 3 jogos de Campeonato Brasileiro, até o principal jogo aí do mês de setembro para o Corinthians, né? O jogo contra a equipe do Fortaleza lá pela Sul-Americana. A gente pega o Fortaleza agora pelo Brasileirão, depois o jogo pela Sul-Americana em casa, tá? A principal partida do Corinthians aí no mês de setembro, que vai quase que definir o rumo da nossa equipe para essa temporada. Certo, família? Peço também que vocês me sigam nas redes sociais, vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição. E vamos pra cima. Editor, já sabe, né? Pode rodar a vinheta. Ó, salve o Corinthians! Bom, rapaziada, já aproveito para apresentar para vocês a iBet.com, tá? Melhor casa esportiva aí do mercado, as melhores odds e tudo mais, certo? Que o John vem apresentando para vocês. Vou deixar o link aqui na descrição, no comentário fixado. Entrem pelo link do John, já ganhem bônus exclusivos, diversas promoções. E ó, vou falar. Eu não ia falar não, mas vou falar. Sexta-feira eu falei, ó, minha aposta é no jogo do Brasil. Brasil ganha o primeiro tempo, ganha o segundo tempo e faz mais de 2,5 gols. Bateu. Ontem eu falei, Portugal vence, faz mais de 2,5 gols e Gonçalo Ramos para marcar a qualquer momento. Portugal fez 9, Gonçalo Ramos fez 2. 9-0 para Portugal. Quem pegou? Pegou. Hoje, a dica é a seguinte, coloquei na vitória do Brasil e na vitória da Argentina, tá? Pelas eliminatórias da Copa, Argentina e Bolívia, Brasil e Peru. Tô confiante, vitória seca, coloquei a vitória aí, R$50. Então aproveitem, rapaziada, iBet.com, a sua casa de apostas. Bom, ontem tivemos mais um treinamento, né, no CT Joaquim Grava, certo? Com a presença de Renato Augusto e Fagner, né, como eu havia adiantado aí para vocês. Tivemos também a presença da imprensa, tá? Assistiu aí cerca de 30 minutos do treinamento, que foi algumas atividades de aquecimento, tá, da nossa equipe. Depois encerraram aí os jornalistas, o acesso, né? E aí deram início ao treino realmente, tá? O Fagner está liberado para o jogo de quinta-feira. Renato Augusto treinando normalmente. Também a expectativa é que viaje para o jogo contra o Fortaleza. E é isso, tá? Das novidades aí do Corinthians. Outro ponto importante, tá? É sobre o Gabriel Moscardo. Tem retorno programado para hoje à tarde, tá? Então a expectativa é que ele chegue e já vá treinar aí com os demais companheiros, tá? Para que também já viaje na quinta-feira para o jogo contra o Fortaleza. Na verdade, o Corinthians viaja amanhã, né? Viaja amanhã à tarde. Matias Rojas e Bruno Mendes não devem ir para o jogo contra o Fortaleza. Por quê? Porque estão com a seleção, e aí tem a questão da viagem e tudo mais, e aí o Corinthians está estudando se leva os jogadores ou não, porque o jogo é fora de casa, lá no estado do Ceará, tá? E os jogadores já viajarão do Paraguai e Uruguai para o Brasil, né, respectivamente, Matias Rojas e o Bruno Mendes, e aí depois teriam mais essa viagem para o jogo, tá? Sem treinamento, sem nada, vai depender aí dos minutos que eles serão utilizados por cada seleção e tudo mais. Então a nossa comissão está aguardando uma definição das próprias seleções para depois entender o que faz com o Matias Rojas e com o Bruno Mendes. E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora eu queria trazer aqui para vocês rapidinho uma declaração do Craque Neto, tá? Que a gente já conhece aí, principalmente como ex-jogador do Corinthians, e aí agora já com uma carreira sólida como apresentador, como comentarista e tudo mais. Um cara que virou um ícone dentro da comunicação brasileira, né, da comunicação esportiva. Muitas vezes por opiniões que ele dava e tudo mais, que era um cara que alfinetava, que tinha coragem e tudo isso. E aí a declaração do Craque Neto foi a seguinte: eu amo o Duílio. A dívida do Corinthians não vai zerar com ele, mas o que ele fez, nenhum outro presidente fez.
Todos deixaram o Corinthians em dívida. Ninguém vai zerar ela nos próximos 15 anos. Pô, eu vou concordar aqui com o Neto com a fala. Nenhum outro presidente fez o que ele fez. Vou concordar. Agora, falar que ele ama o Duílio, que a dívida não vai zerar com ele, que todos deixaram o Corinthians em dívida. E ele tá deixando como? Ah, mas vai deixar no azul, porque não sei o quê, que a dívida era 900 e tanto, com ele vai encerrar em 900 e pouquinho. Tá. Mas agora, faz uma pequena... Eu não vou nem pedir uma análise detalhada. Faz uma pequena análise sobre a gestão do Duílio. É vergonhoso. Vergonhoso. Na minha opinião. O Neto, pela história que teve no Corinthians, pela representatividade que ele tem na mídia brasileira, esse tipo de fala sobre o Duílio. O que tem por trás disso? Qual o embasamento? Porque o Duílio começou com um discurso que, não, eu vou entrar para arrumar a casa, arrumar as dívidas, mexer nisso, naquilo, beleza. Minha prioridade não são títulos. Então eu falo o seguinte, Duílio. Enxuga o elenco. Enxuga o elenco. E vamos pagar a dívida. O que o Duílio fez? Nem pagou a dívida, nem enxugou o elenco. Chegou agora, na última janela antes de acabar o mandato dele, que ele viu que a água bateu, ele falou o quê? Vou vender os caras. Vou começar a vender. A preço de banana. Começou a vender. Vender. Pra quê? Pra no fim do ano, ele chegar e falar, ó, entreguei minha gestão no azul, né? Pelo o que ele gastou e o que ele lucrou. E vai ser o discurso dele. Prometi que ia fazer isso e tô entregando o time no azul. Mas a que custo? A custo de uma eliminação na Copa do Brasil. A custo de deixar o time totalmente desequilibrado. Hoje o nosso elenco é 200% desequilibrado. Falta um monte de posição no elenco do Corinthians. Um monte de peça. Mas ele prefere não contratar para fechar no azul e ter essa desculpa. Não, pelo menos eu não entreguei o time com dívida. Pronto, eu amo o Duílio, a dívida não vai zerar com ele, nem com os próximos presidentes, e tá ótimo. Pô, aí é palhaçada com o torcedor, tá? Na minha opinião, é palhaçada com o torcedor, e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, vamos falar de mercado da bola, uma sequência bacana aqui de mercado da bola. Primeiramente sobre o volante Rony, tá? Cria da base do Corinthians, 24 anos. E a informação do jornalista Ekrem Konur, tá? Um cara que tem aí ótimas informações sobre o mercado internacional, é de que um clube do Catar está estudando, né, planejando enviar uma proposta pelo volante Rony do Corinthians, uma proposta aí de 3 milhões de dólares, tá? Daria quase 15 milhões de reais. É uma proposta baixa, mas se a gente for colocar na ponta do lápis, quanto que alguém pagaria pelo Rony? Se você fosse contratar o Rony hoje de outro time, quanto você pagaria? Quase nada. Pra ser sincero, quase nada. Então assim, não dá nem pra gente tentar exigir um valor absurdo. Primeiro que a nossa diretoria não tem capacidade pra isso. E segundo que o atleta Rony é um cara que estagnou. Não evoluiu mais, tá? Que a gente tinha uma esperança, um cara com muita vontade, muita raça, mas parava nisso. Em afobação, em entrega, em correr. Calma, Rony, pensa o jogo, pensa um pouco, tá? E isso que eu acho que o atrapalhou muito, tá? Muito mesmo. Mas que é a realidade dele hoje. É um jogador de 24 anos, que a margem de evolução dele caiu muito. Perdeu muito espaço na nossa equipe, tá? Muito espaço mesmo. E que hoje eu negociaria, tá? Eu negociaria o Rony. É um dinheiro que poderia ajudar o Corinthians. Esse tipo de jogador, eu teria vendido. Se tem que pagar alguma coisa, vende o Rony. Não vende o Murilo. Não vende o Adson. Tá? Não vende o Pedro. O próprio Roger Guedes. São esses pontos que a gente precisa debater e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada.
Bom, mais uma de mercado da bola, tá? Uma informação que surgiu ontem aí, primeiramente do Vene Casagrande, né? O jornalista aí esportivo também. O Melbourne City, tá? Um time da Austrália, fez uma proposta de empréstimo pelo atacante Léo Natel do Corinthians, atacante aí de 26 anos. E aí, pô, eu não pensaria nem duas vezes. Fez a proposta, tchau. O Léo Natel aceitou a proposta, o Corinthians aceitou a proposta. E aí, qual que é a questão? A janela da Austrália fechou hoje, 10 horas da manhã, tá? E a gente ainda não teve uma atualização concreta sobre a ida ou não do Léo Natel, tá? Não confirmaram. Tô procurando, até procurei as informações antes de gravar e tudo mais, não achei, tá? É difícil de encontrar informação aí sobre o futebol australiano. Então a gente fica nessa expectativa sobre a ida ou não do Léo Natel. Não daria tempo dele viajar para a Austrália para fazer os exames lá. O Corinthians pegou os exames e enviou para o time australiano. Ó, tá aqui, ele tá bem, tá treinando faz 2 meses aqui no CT, sozinho, tá? Em horários alternativos, tá? Saudável para jogar, certo? E aí qual que é o ponto positivo? Esse empréstimo seria de 1 ano, com valor de compra fixado em 2 milhões de euros. Então, se o Melbourne City quisesse comprar o Léo Natel em definitivo, pagaria 2 milhões de euros. Então, pra mim, sensacional. Sensacional. Porque se resolve o primeiro problema, que é 1 ano de contrato aí do Léo Natel, que ele tem 1 ano e meio ainda de contrato com o Corinthians, até o fim do ano que vem. Então é esse segundo semestre de 2023 e mais o ano de 2024 todo. A gente já teria o segundo de 23 e o primeiro de 24 resolvidos. Ele está emprestado. E voltaria ali no meio do ano. Se desse certo lá, o clube pagaria 2 milhões de euros, resolve o problema do Corinthians. Caso contrário, a gente teria aí que negociar o atleta em mais 6 meses, né? Em mais 6 meses, ou numa venda, ou no empréstimo, ou rescinde amigavelmente, né? Para resolver essa situação. E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Tomara de verdade que dê certo essa negociação. Léo Natel merece, tá, jogar no Melbourne City e o Corinthians também merece essa negociação do Léo Natel. Bom, agora a última de mercado da bola, tá? Informação sobre o Oscar, meia atacante, né, que é revelado aí pela base do São Paulo, jogou no Internacional aqui também no futebol brasileiro. Na Europa jogou no Chelsea, né? Fez uma carreira bacana aí no Chelsea, depois foi pro futebol chinês. Já tá há bons anos aí no futebol chinês. O Oscar tem um dos maiores salários do futebol mundial, tá? É que agora com esse boom da Arábia Saudita, eu não sei em qual colocação que ele ficou. Mas antes disso, antes da Arábia começar a investir pesado no futebol, o salário do Oscar era um dos maiores do mundo. Teve uma época que era Cristiano Ronaldo, Messi e Oscar. Os maiores salários do mundo. Era bizarro, tá? Que foi quando o futebol chinês começou a investir e o Oscar já conseguiu esse salário enorme. Ponto importante, no ano passado, o Flamengo chegou a acertar com o Oscar, acertou base salarial, tempo de contrato, tudo. O Oscar falou, vou pro Flamengo, tá tudo certo. Qual que foi o problema? O clube dele, que é o Shanghai Port, não aceitou emprestar o Oscar pro Flamengo, tá? Não quis aceitar esse empréstimo. E aí o Oscar cancelou a negociação com o Flamengo, né? Ele queria vir, tinha essa conversa de que o Xangai liberaria para o empréstimo e depois não liberaram. E aí a situação é a seguinte, o Oscar tem contrato lá até o dia 30/11 de 2024, então tem mais ou menos 1 ano de contrato, 1 ano e 2 meses aí. Só que a China mudou a regulamentação e não vai aceitar mais os salários astronômicos, tá? Igual do Oscar. O Oscar ganha muito dinheiro. Eles vão colocar um teto salarial para os clubes e não vão aceitar mais esses salários astronômicos, bizarros, tá? E aí, com isso, o que fica? O Oscar já queria sair antes. Agora que o salário dele no meio do ano, no fim do ano que vem, né? Não vai poder mais ser o mesmo, porque deve dificultar uma renovação de contrato. A tendência é que ele retorne ao futebol brasileiro, uma vez que já ganhou muito dinheiro, e aí agora poderia vir para atuar no futebol brasileiro. Como eu já disse, o Flamengo é um dos principais interessados, só que temos um ponto sobre o Corinthians. Os filhos do Oscar são corintianos, tá?
e cobram o pai para que ele jogue aqui no Corinthians. Ele já até falou isso em entrevista e tudo mais, que ele falou, pô, meus filhos sempre falam, se vier pro Brasil, vai pro Corinthians, é nosso sonho, te ver com a camisa do Corinthians e tudo mais. Qual que é o meu ponto sobre o Oscar? Atualmente ele tem 32 anos. Então se ocorrer o negócio no ano que vem, acabando o contrato dele, ele vindo de graça, ele já viria com 33 anos. E aí o primeiro ponto, qual que é o salário? 1 milhão? Ele aceitaria ganhar 1 milhão? Ou ele ia querer 2 milhões e meio? Tá? Esse ponto para mim é importantíssimo. Quanto que a gente pagaria pelo Oscar e a idade dele. Por quê? É um jogador que estaria vindo do futebol chinês. O ritmo, a intensidade é tudo mais baixo. Tudo mais baixo. Teria que ter uma nova adaptação, tudo e mais. O Oscar seria para 2025. Se acaba o contrato dele dia 30/11/2024, ele viria para 2025. Faria uma pré-temporada, tal, para começar ainda em 2025. Tá? Então, se for para acontecer uma negociação do Oscar com o Corinthians, com o futebol brasileiro, que seja, seria para temporada de 2025. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Oscar seria um nome para ficar no radar da diretoria do Corinthians? Comente aí, por favor, família. Bom, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem um like para fortalecer. Rapaziada, o conselheiro, tá? Vou até pegar o nome dele aqui, ó, Ricardo Bonomo, tá? Que é conselheiro da chapa Liberdade Corintiana. Esteve presente na reunião de ontem no Parque São Jorge, que eu falei aqui pra vocês sobre essa reunião, tá? Que o pessoal, os conselheiros estavam pedindo explicações do Duílio, tá? E aí eu vou trazer aqui pra vocês. Primeiramente, eles falaram sobre a venda de jogadores, tá? O Ricardo Bonomo foi explicando tudo, e eu vou trazendo aqui pra vocês. A primeira pauta era o questionamento da venda dos atletas, o porquê, de valores, e queriam saber não só do Pedro, como dos outros que tiveram. Adson, Roger Guedes, Murilo, e eu não vou lembrar de valores para falar. O presidente Duílio falou, porque ele foi questionado porque vendeu, inclusive o Murilo se já tinha batido a meta de vendas do orçamento. Tá? Então os conselheiros colocaram isso em pauta. Pô, você já tinha batido a meta de vendas com o Murilo, com o Adson, com o Roger, com o Pedro. Por que vendeu o Murilo? Tá? E aí, o Duílio disse que era uma questão de negócios e necessidade em saldar as dívidas do clube. Pô, aí eu vou ser bem direto para essa resposta do Duílio. Então, seu planejamento financeiro tá errado. Se no seu planejamento financeiro você bateu as metas de vendas, e aí você vende outro jogador com a desculpa de que era uma questão de negócio e necessidade de pagar dívida, seu planejamento financeiro tá errado. Você calculou errado, tá? Sobre o Roger Guedes, ele disse que sabia das críticas que teriam, mas que já tinha se comprometido com o atleta, tá? Ele falou, ó, ele disse que era uma questão de negócios, de mercado e da necessidade do clube em saldar as dívidas que tem e que é através de jogadores. Ainda bem que tem essa safra de jogadores e que deu para fazer negócios com eles. Desde Pedro, Adson até o Roger Guedes. Ele falou que o Roger Guedes também, porque ele foi vendido no final da Copa do Brasil, mas ele falou que já era sabido e quando veio e sabia que teriam críticas porque ele vai sair e ele tinha se comprometido. Era uma questão de palavra dele que ele falou. Essa foi a questão falando de jogadores. Igual eu falei pra vocês, ele vai vir, vai explicar um meme, um quais, e é isso. É isso. Ele se comprometeu com o Roger, beleza, mas já tinha vendido o Pedro. Aí vende o Adson. Bateu a meta de vendas já, porque já tinha vendido o Barleta também. E aí ele vende o Murilo por uma questão de necessidade de pagar dívida e uma oportunidade de negócio. Se isso não é um amadorismo e uma falta de planejamento, eu não sei mais o que é, tá? De verdade, eu não sei mais o que é. Depois falaram sobre Yuri Alberto e Gabriel Moscardo, tá? Falaram que receberam propostas pelos atletas, primeiramente sobre o Yuri Alberto, né? A proposta do West Ham, que não agradou. O Moscardo recebeu uma proposta de 20 milhões de libras à vista, tá? Mais os bônus, que era aquilo que a gente tinha falado e tudo mais, tá? Também foi recusado.
E por fim, falaram sobre a migração do fiel torcedor, tá? Eles falaram que tinham um plano A, B e C, fizeram algumas migrações, tiveram alguns problemas, tá? Tiveram alguns problemas e tudo mais. E ele falou, ó, agora isso está mais sob controle e o restante daqueles que não migraram vai acabar sendo migrado ao longo do tempo. Explicação é essa. Tivemos um problema na migração e tudo mais. E quem não foi migrado ainda, nos últimos 4 meses que eles tiveram, faz 4 meses que eles lançaram a plataforma. Quem não foi migrado ainda vai ser migrado ao longo do tempo. Pronto, essa é a resposta. E aí é por isso que eu falo que esse tipo de reunião não gera nada. Não gera nada. Por quê? Porque o Duílio veio, deu a explicação dele. Tá? O pessoal falou, pô, você já tinha batido sua meta de vendas de atletas. O que aconteceu para vender o Murilo? Não, porque era uma oportunidade de negócio e a necessidade de saldar dívidas. Alguma coisa tá errada. Se você já bateu sua meta de vendas, o que tá errado? Onde que você gastou mais dinheiro? Não tem essa explicação. Não tem isso, é a palavra dele e acabou. Acabou. Não, eu tenho que saldar dívidas, pronto. E o fiel torcedor, que você mudou a plataforma, fez um lançamento há 4 meses e até agora nada. Não, quem não foi, já tá sob controle. Em 4 meses, tá? Já tá sob controle. Quem não foi migrado ainda, vai ser migrado ao longo do tempo. Ponto final, tá? E aí, eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Mais uma vez, a gente volta até no começo do vídeo sobre o Neto. Eu amo o Duílio. É brincadeira, né, rapaziada? Comentem aí a opinião de vocês. Por hoje é isso, família. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!